Ai, que horror. Joana, não põe essa parte. Olá, seja bem-vindo ao Amenidades dessa semana. Se você não me segue no Instagram, você realmente está perdendo muito tempo da sua vida, porque tem uma rede social que eu estou apaixonada, é o Instagram. Eu montei uma sequência de pensamentos essa semana para falar sobre um tema muito importante. Eu não sei como é que eu não pensei isso, falar sobre isso antes, que é o que, Salvador? E Inteligência emocional, exatamente. Por que eu não me liguei disso? Boa pergunta. E eu não sei por que eu não me liguei disso antes, tendo em vista que boa parte das pessoas durante o período eleitoral não estava conseguindo fazer essa ponte entre conseguir aplicar boas práticas e tomar boas decisões para poder fazer a manutenção da própria saúde mental, porque eu acho que não estava conseguindo exercitar esse campo da nossa vida. Como todos os outros campos da nossa vida, ele só se consolida, né, e só se torna um campo em que você consegue operar, né, ou seja, utilizar como ser humano para viver melhor, se você exercita como qualquer outro, ou seja, se a gente não se exercita, nós seguiremos sedentários. Inteligência intelectual se desenvolve procurando conhecimento. Valores, a gente passa valores para os nossos filhos como? Eu que não sou mãe, não sei nem por que eu tô falando isso. Você faz a criança repetir aquilo que você quer ad infinito, foi o que minha mãe fez comigo. E a gente pode chamar isso de educação ou de lavagem cerebral. Tendo em vista o que ela me ensinou, é lavagem cerebral, a minha decisão. é como qualquer coisa na vida, É né? Tipo, isso. cozinhar, É. andar de bicicleta. Você não anda de bicicleta e... Exatamente. Meu, eu sempre uso a Bela Gil de exemplo sobre esse assunto. Porque o povo adora falar que ela faz os filhos dela passarem fome. Coitadinhas das crianças que não comem XYZ. Ela educou, porque a educação alimentar é educação. Ela ensinou um conjunto e ensina diariamente um conjunto de boas práticas para a alimentação no ponto de vista dela para os filhos dela. Os filhos dela terão esse conjunto de boas práticas como referência quando eles forem adultos. Então eles não vão ter necessariamente falta de um outro conjunto de práticas que não é o referencial deles, né? Não tem por que sentir falta de um conjunto de práticas que não é o seu. É um bom exemplo, né? Pô, adoro a Bela Gil. Eu tenho uma mãe, minha mãe Maria, ela é psicóloga, psicopedagoga pra ser mais específica. Então é lavagem cerebral especializada em crianças. Eu sempre fui uma criança muito intensa, entendeu? Uma criança que sentia muitas coisas e que não tinha paciência. E não era uma situação fácil porque eu tenho 3 irmãos. E meus 3 irmãos são pessoas de água. Eu tenho irmãos gêmeos de escorpião e uma irmã mais velha de peixes. E minha mãe é uma geminiana bem falsa, porque ela tem lua em escorpião cheia de câncer no mapa. Meu, é uma coisa assim... umidade, sabe, dentro daquele espaço, e eu nunca tinha muita paciência pra acompanhar as conversas até o final, sabe, quiçá internalizar os ensinamentos. Mas minha mãe, como toda pessoa que tem escorpião no mapa, ela é insistente. Ela é muito insistente. E toda vez que ela me via pirada, puta, pistola com alguma coisa, o que ela vinha falar pra mim? Alguma frase que eu falava, você é o Buda, então, porque você tá vindo aqui com esse seu conhecimento iluminado, tentar me ajudar a não ficar nervosa sempre. É sempre essa a sua resposta pros meus problemas. E realmente, no geral, era. Mas, quando eu me tornei adulta e comecei a não conseguir fazer coisas diferentes do que eu aprendi a fazer na minha infância e descobri que eu tinha sido manipulada, e na verdade começou a dar certo... Quando eu coloquei em prática, eu pensei, pô, minha mãe acertou. E talvez eu tenha algo a ensinar pra você que tá aí tendo dificuldade na vida pra administrar suas emoções, entendeu? Tendo dificuldade pra entender como é que as coisas funcionam dentro do seu coração. Enfim, continuando. Eu fui uma criança muito peculiar, né? Porque eu tinha essa coisa intensa e eu sou bem literal. Eu resolvi ensinar pra vocês algumas práticas que eu consegui começar a botar em prática quando mais velha. Eu falo que foi tipo adestramento canino, porque eu percebi em algum momento que eu tinha padrões de comportamento. Toda vez que eu começava a brigar e que eu deixava umas discussões avançarem, o pau comia no salgado. E aí eu pensei, pô, eu tenho que conseguir evitar essas discussões virulentas, né? Tipo, perceber que elas vão acontecer e sair delas, porque isso não resolve nada. Eu fico a ponto de um infarto, sempre ouço coisas horríveis, falo coisas piores ainda. É uma barra. Então eu resolvi começar a me observar nesse sentido. E uma sugestão, inclusive, da minha mãe, é aí que a gente vai entrar. Eu me sugeri de toda vez que eu sentisse que as discussões iam ficar muito barraqueiras, eu fazia o quê? Deixava o celular em casa e ia dar uma volta no quarteirão. Quando eu voltava pra casa, eu já nem lembrava, na verdade, do que eu tava falando. E quase nunca eu briguei. O fato é que eu passei a não ter mais problemas de relacionamento, não só dos relacionamentos amorosos, mas de amigos, porque eu comecei a conseguir evitar essas brigas no começo de um jeito mecânico, mas com o tempo começou a ficar algo natural e tal. E aí eu peguei esse conjunto de práticas e vou aqui compartilhar. Já falei demais. Vamos lá, Salvador. Tá. Dica número 1. E como que a gente percebe o que a gente tá sentindo, né? Ou seja, acho que é o primeiro passo. Observando os seus sentimentos. Ou seja, sendo permanentemente uma pessoa
perceptiva de si próprio, que se observa, que fica tentando se entender. Eu não tô falando isso de um lugar de paranoia, e como eu falei no Instagram, também não é num lugar de racionalizar sentimento. É importante pensar um pouco também, pessoal. É importante pensar e conseguir, tipo, entender minimamente o que você tá sentindo. Eu, vou ser sincera, já teve períodos na vida em que eu consegui sentir as coisas de modo mais claro, sabe? Em que eu, tipo, agora eu tô sentindo tristeza, agora eu tô sentindo ansiedade, não sei o quê. Hoje em dia, não sei se o tempo piora isso, mas é tudo, mano, uma parada, um mangue muito louco que você tem que parar, assim, ó, sabe? Ter um cuidado consigo próprio mesmo pra não se invadir em termos de limites internos, porque no fundo a gente não se conhece. E o que acontece quando você não se observa? Você sente as coisas e você age automaticamente de acordo com o que você tá sentindo e você faz muita bosta, você se desgasta muito, você passa por situações que você não precisaria passar se você tivesse percebido algumas questões com um pouco de observação. Importante frisar que esse é um exercício infinito. Eu acho que é importante a gente fazer sempre, todos os dias das nossas vidas, até o fim delas. Às vezes a pessoa te chama pra sair, pra você ir pra um lugar e você não tá a fim de ir, mas você vai. Isso também é inteligência emocional. Entendeu? Porque você não tá respeitando um limite interno seu, que você Exatamente. não tá a fim de fazer aquilo. E isso não precisa ser um tabu. E a gente ainda tem uma sociedade, né, que é uma grande caga-regra. Nós temos normas pra tudo, pessoal. Então, a inteligência emocional também é o instrumental que ajuda a gente a lidar com essa mediação entre os nossos sentimentos, as normas da sociedade, como que isso se internaliza na gente em sentimentos, como separar uma coisa da outra. Eu não preciso me sentir assim porque a norma da sociedade tá dizendo isso, eu posso me sentir daquela outra forma. E uma dica que eu vou dar é uma dica que a Nana, que é uma astróloga que eu passei maravilhosa, eu vou deixar a arroba dela aqui, Joana, @embrasadona. Depois eu te mando no zap. Eu sempre usei muito a escrita como um instrumento de entender os meus sentimentos. Ai, gente, não é grandes poesias, não é nada grande prosa, não é ser uma... Não tô falando de escrever pra fora, é de usar a escrita como um instrumento de registro pra você. Eu passei boa parte da minha vida usando diários de bordo, não é diário de querido diário, não sei o que, é do tipo, registrar os acontecimentos que são importantes pra você, coisas que vão marcando o seu cotidiano, não precisa ser todo dia, enfim. A sugestão dela pra mim foi um registro de memória afetiva. E afetiva no sentido do que te afeta mesmo, não é no sentido romantizado, dos afetos, o campo do que te afeta. E eu já fazia isso um pouco registrando as minhas sessões de terapia e os ciclos que eu vinha passando e tal, porque eu sempre fiz esse exercício de voltar. Até porque é isso, a gente lê aquela parada de novo e você lembra do que você estava passando, você lembra das coisas que você aprendeu naquele momento, com o que você estava vivendo e tal. Então é um registro muito útil. E pode ser muito rápido pra te ajudar a entender alguma coisa que você esteja com dificuldade de entender. A dica número 2 é o segundo passo. A partir do momento em que você tem a percepção das suas emoções minimamente, você entende que não necessariamente o que você sente tem que corresponder com o modo como você age. Porque nem sempre o seu eu emocional, ele é maduro, ele é plenamente consciente de tudo. Ele não necessariamente opera baseado na realidade. Então, essa observação nos ajuda a entender o que a gente sente, tendo em consideração todos os elementos importantes a serem levados, tanto do campo do que você sente, quanto da realidade. O que isso ajuda a gente a fazer? A dimensionar os nossos sentimentos e a entender o que é o que a gente está sentindo e o que é a nossa atitude frente ao que a gente está sentindo. Nós temos a opção de não ter que agir de acordo com o modo como a gente tá se sentindo. Isso pra mim pode parecer bobagem pra você, caro telespec, mas pra mim foi uma novidade. Eu sentia raiva, eu batia a boca, eu quebrava pau. Hoje em dia, às vezes eu sinto raiva, dá 5 minutos eu penso, ridícula. Ridícula mesmo, assim. Às vezes, mesmo tentando controlar, eu ainda deixo escapar alguns que depois eu olho e penso, talvez eu exagerei um pouquinho. Importante é tentar. Mas uma dica para ajudar a dosar essas energias, né, esse excesso de energia e tal, é canalizar suas emoções de várias formas, que não necessariamente reagindo a elas de modo impensado. Você pode canalizar conversando com as suas amigas sempre sobre a sua vida. E é super justo se você mantiver um equilíbrio, cara. Minhas amigas me ouvem falar sobre coisas super desinteressantes que não interessam realmente a ninguém. Por quê? Porque eu também as ouço fazer isso. Entendeu? Você pode expressar por meio da arte, você pode expressar por meio da melancolia teatral, né? A gente que tem muito leão no mapa, às vezes precisa fazer um show. Quantas vezes eu não fui, num karaokê, ou toquei uma Marília Mendonça nervosa, me acabei, a galera entrar na minha sala no karaokê pra falar, velho, isso é intenso. O importante é você conseguir canalizar suas emoções, sentir elas
de um modo que isso não te prejudique necessariamente, entendeu? Que você consiga tomar boas atitudes, mesmo que você esteja se sentindo muito atribulado, ou muito triste, ou muito mal, ou com muita raiva. Fazer exercício ajuda a tomar sol. Tanto canalizar de modo racional, conversando, dialogando sobre as questões, quanto deixando a subjetividade operar, ou seja, ser aberto e perceptivo a sua subjetividade também. Então fazer coisas que você sabe que fazem bem pra você, por mais que dê um pouco de preguiça, andar na grama, enfim... Fazer o que for bom pra poder não deixar você agir de uma forma que você possa se arrepender depois. E qual que é o meu grande dilema com essa coisa da inteligência emocional? Eu tenho uma grande dificuldade de lidar com quebra de expectativa em cima de valores. Eu sou uma pessoa inflexível, vamos dizer assim, com os meus valores. Comigo e com os outros, porque se eu só cri-cri com os outros, imagino que eu não sou comigo. Eu sofro muito quando as pessoas se dão o aval de serem escrotas com as outras, ou seja, de perder o senso de justiça, de perder o senso de comunidade, de perder o olhar pro outro, porque é bom pro outro, porque é certo com o outro, porque é correto com o outro, que é justo, entendeu? Porque você tá se sentindo mal, porque você tá com raiva, porque você tá ressentido, porque você tá com rancor. Eu não acho isso correto. E eu tenho uma desesperança grande. Eu sou conhecida por fechar a porta mesmo quando isso acontece, entendeu? Mas eu tive muito tempo essa coisa de achar que era muita falta de caráter e, meu Deus... foda-se, morre, sou o pior ser humano do mundo e tal. E minha mãe, que é uma pessoa chata, tipo essa mentalidade Buda dela de vamos ficar de boa todo mundo, sempre vinha com um papo de assim, filha, essa dificuldade que as pessoas têm de agir em congruência com os valores delas em momentos emocionalmente turbulentos, isso não vem necessariamente de falta de caráter, mas muitas vezes da falta do instrumental da inteligência emocional, entendeu? De ligar uma coisa na outra, de ser capaz de se distanciar dos seus sentimentos minimamente pra conseguir controlar as suas atitudes. E que bom, porque minha mãe, ela acredita nas pessoas, uma vez por ano eu consigo entrar na vibe dela. Já é mais do que nada, né? Tendo isso em vista, ela tem um conselho que funciona como um ditador pra mim própria, assim. É uma coisa que eu não consigo, infelizmente, abandonar e tacar um foda-se. E quando as pessoas são escrotas comigo, eu vou lá e falar, então, ó, pra você aqui, vou acabar com você. Que é o quê? Não é porque a pessoa age com você feito um lixo que você tem que ser um lixo. Qual que é a origem dessa ideia? Não é porque você é o bonzinho, o bom samaritano, a pessoa melhor do mundo, que releva os erros dos outros. Mas quem tem que reger as nossas atitudes, o nosso modo de ser, é o nosso conjunto ético-moral, certo? E não dos outros. Quando você reage em função do modo como as pessoas agem com você, você não está obedecendo ao seu conjunto de valores necessariamente. Você está reagindo às ações dos outros. Eu acho que nós temos que conseguir agir com relação às outras pessoas, mesmo quando as pessoas erram conosco, da forma que for mais congruente com os nossos valores e princípios. Isso é muito importante. Enfim, é uma coisa de desapegar desse sentimento mesmo e deixar as pessoas serem quem elas são e pagarem por isso e lidarem com as consequências e você seguir a sua vida leve, sem peso que não é seu e problema que... Já diria minha mãe, sabe, filha, por que esse problema é bom? E eu perguntava, por que, mamãe? Porque ele não é seu. Dica 4. Nem todas as decisões que são boas pra você, ou seja, as decisões que vão fazer bem pra você como um todo, são decisões fáceis de serem tomadas. Muitas vezes, nosso eu emocional, ele é uma criança birrenta, entendeu? Você tá ali, querendo uma parada que você sabe que não vai virar, que você tem consciência de que não vai ser boa pra você. Você tá naquela relação que você briga 24 horas por dia, você sabe que não tá dando certo, mas você insiste nela. Você tá ali, desgastado, doente, cansado com uma amizade que só te suga, mas você não olha e fala, caralho, que amizade de merda. A gente tem que ser capaz de ser forte o suficiente pra tomar decisões que são boas pra nós, mesmo que a contragosto de nós. Isso é uma coisa que quando eu entendi foi uma virada, sabe? Inclusive me ajuda a manter minha rotina de exercício físico. Eu entendi que eu nunca vou querer ir. E toda vez que eu tiver que ir pra academia vai ser uma luta comigo mesma. Mas eu vou lutar e vou vencer. Meu objetivo é vencer mais do que perder. E se eu conseguir, já tá muito bom. Seja mais do que um espectador da sua própria vida. Seja um protagonista mesmo. E passando aí pra dica 5. Não seja permissivo com seus valores. Isso, acho que se eu tivesse que escolher uma frase pra definir, seria essa. Qual que é o ponto? Óbvio que a gente tem que pegar os nossos valores e relativizar, né, frente aos contextos e tal. E que essa flexibilização vai estar totalmente vinculada à sua capacidade de relevar ou não determinadas situações. O fato é que isso é pra você aplicar principalmente pra si mesmo, mas pra si mesmo e com os outros. Que é, cara, tem um valor. Você é uma pessoa que se considera justa, uma pessoa justa. Se você tá numa situação de conflito de interesses com uma pessoa,
Você tem por obrigação levar em consideração os seus interesses e os interesses da outra pessoa na mesma medida, observando todas as questões pertinentes, observando tudo que for melhor para que todas as pessoas saiam beneficiadas igualmente de modo paritário. Você tem essa obrigação. Se você se dá o direito de não fazer isso numa situação porque você não quer, porque você quer obter uma vantagem, porque você quer prejudicar outra pessoa porque você tá com raiva, você não é uma pessoa tão afeita ao valor da justiça assim. Essa é a explicação. Andou fora da linha comigo, agiu com falta de bom senso, de caráter, não sei o que, eu tiro, eu afasto mesmo. Eu ainda tento administrar em alguns casos, mas não deu, cara. É sem conversa, e não é brigando, não é quebrando pau, não é só... Sabe, não é pra mim. Não curto isso. Entendeu? Eu não acho que você é o pior ser humano do mundo. Eu acredito em gente boa, gente má, entendeu? Eu acho que nós somos o acúmulo e a balança das nossas atitudes. Só. E isso tá em permanente mudança e possibilidade de mudar. Então, não seja permissivo com seus valores. Use ele pra reger você no dia a dia, nos seus problemas cotidianos, pequenos, sabe? De uma discussão até uma decisão maior, sabe? Às vezes você é grossa com uma amiga, você tem que parar pra se perguntar, eu fui justa, eu fui correta com ela? A última discussão que eu tive com a Aninha, eu fui grossa com ela, eu percebi, 5 minutos depois a gente tava na cozinha, eu pedi desculpa e a gente já tava chorando. Porque eu pensei, não tem por que ficar brigado com ela, eu tava errada, entendeu? Eu voltei e pedi desculpa, falei, não dá. Eu não acho aceitável tratar você assim. E voltei atrás e ficou tudo bem. É isso, não ser permissivo com valores. Eles têm que ser uma régua que tem que funcionar sempre. Eles só existem na base da consistência. E nós somos, sim, o conjunto das nossas atitudes nos momentos bons, mas nós somos principalmente o resultado da nossa capacidade de agir nos momentos ruins. Eu sou muito crente nisso. E por fim, para finalizar, invista no instrumental. Não dá pra tirar do nada, né? Essa coisa de você conseguir reagir cada vez melhor. É um processo, é uma construção. Pra poder conseguir atuar bem dentro das suas emoções, é preciso, para além de exercitar as ferramentas, conhecer as ferramentas, entender as dinâmicas emocionais e tal. E tem muitas formas de buscar esse aprendizado, por meio de terapia, análise, por meio de livros, literatura, conhecimento, enfim, buscar conhecimento acerca dos assuntos para poder se munir mesmo de instrumentos para poder se entender melhor. É isso. Então é isso, procure conhecimento, procure terapia, procure ferramentas para entender, outras formas de terapia alternativa, procure ferramentas que te ajudem a se entender, sabe? Tarô, oráculo, astrologia, procura mesmo, eu sou xiita com isso, qualquer ferramenta que ajude você a se entender melhor é uma ferramenta útil, sabe? E é para isso que essas ferramentas do tarô, essas terapias holísticas servem, para ajudar a gente a se entender, não é previsão, não tem nada a ver, é um outro olhar sobre nós que nos ajude a nos aprofundarmos em si próprios. E por fim, gente, a questão das nossas emoções é um processo muito solitário, sabe? Tem momentos para tentar entender isso com outras pessoas, mas ele precisa ser vivido individualmente, precisa, é uma demanda. Então, separe tempo para você. É preciso que você tenha tempo pra você, independente da sua personalidade. Se você é carente ou se você é um capricorniano Elsa Frozen, você precisa de tempo pra você. Precisa. Elsa, você também precisa. Mas Elsa, você também precisa dialogar com os outros. E você que é carente precisa sim de tempo pra pensar, pra digerir, pra sentir. O tempo é um elemento importante na questão das sensações, tá? E é isso. Se eu consigo, gente, ser uma pessoa civilizada hoje, você também consegue. Acredite, as pessoas me definem como peculiar. Então, se você gostou da Amenidades de hoje, bote isso em prática, entendeu? Se você se sente como uma pessoa que está nadando no lodo da inteligência emocional, deixa aqui seu comentário nesse vídeo. Nós temos uma plataforma de apoio recorrente no canal, Apoia-se, e é com ela que a gente financia esse projeto. Então, apoie o canal, se inscreva, me siga nas redes sociais e a gente se vê na próxima. E compartilhe esse vídeo. Fala, Salvador. Quer mostrar o resto do meu look? Pra vocês verem como eu tô... Eu não tô William Bonner porque ainda não tô fascista, mas ó... Olha isso. Como a gente é, ó... Efeitos de câmera. E tenho bastante gêmeos no mapa. Nossa, tô numa fase muito astrológica. Pesado. Ai, não vou falar isso não. Joana, a Débora tem Mercúrio em Gêmeos, né? Tenho. Eu tenho Mercúrio em Capricórnio, então... Eu demoro um pouquinho, ó. Eu tenho uma outra edição, outro momento que eu ia falar. Pra encaixar em outro momento do vídeo, né? É na montagem.